Fala galera raiz, olha só, eu aqui de novo para trazer mais uma review de um filme recente que saiu nos cinemas que, olha, esse aqui é mais uma indicação do coração aqui do tio Alan para vocês. Se vocês tiverem tempo e gostam de coisa de qualidade, é claro que vocês gostam, né? Se vocês estão aqui no canal, óbvio que vocês gostam de coisas de qualidade, assistam Fórmula 1 F1 com Brad Pitt. Brad Pitt, meu irmão, porra, filmaço, meu irmão. Calma, a gente vai destrinchar aqui, vai falar um pouquinho sobre ele, mas quando é coisa boa, como a gente gosta de fazer coisas diferentes pra vocês, não estou sozinho, estou muito bem acompanhado com ele, meu querido vovô Benson. Como é que você tá, vovô? Fala galera, primeiro, vovô é meu ovo, Benção é o meu ovo e vai lascar, antes que eu me esqueça, né? Mas vamos fazer essa collab legal sobre Fórmula 1, filme maravilhoso. Fui assistir com a Dona Onça, porra, o filme é espetacular. Me dá uma inveja do Brad Pitt com 60 anos, puta. Cara, é uma coisa legal porque a gente já tava conversando a respeito, né, cogitando para aqueles que acompanham as lives aqui dos canais, principalmente, inclusive, o Marcão, que participa, que tava acreditando muito nesse filme, e eu fiquei sabendo, por sinal, através dele, que depois começou a vir alguns trailers, e é óbvio, quando tem o Brad Pitt, da mesma forma que tem o Tom Cruise, pode dar erro? Pode, mas as chances são muito pequenas, porque eles são atores antigos e, sim, prezam pela qualidade, prezam pelo entretenimento, prezam pela sua imagem. E o filme aqui, gente, é baseado em fatos reais, óbvio que tem... Eu desconhecia, cinquentão, o Sonny Reyes. Sonny Reyes. Eu conheço, cara. Não lembro, eu assistia o... Eu sou viciado em Fórmula 1, e nunca ouvi falar no nome dele. Então, mas daí, o que acontece? Eu lembro que eu falei pra você uma vez na live que eu tenho o costume de, quando eu tô assistindo alguma coisa e eu acabo percebendo um ator, notando um ator que eu já tinha visto ele em outro filme, eu vou lá buscar no IMDb pra saber qual filme. Nesse caso, quando eu noto que é caso real alguma coisa, eu já entro no Google e pesquiso pra saber se aquilo, o quão fiel é aquilo, tal, porque assim... Essa época em que teve do Ayrton Senna, basicamente todo o Brasil que acompanhava nessa época era antenado nos domingos, não perdia nada, toda a família assistia, né, a Fórmula 1. Obviamente tem ainda, você gosta, eu gosto, mas eu acho que eu tinha um amor maior quando tava com Ayrton Senna. Eu abandonei, eu deixei de assistir a Fórmula 1. Eu sou diferente, eu gosto do esporte Fórmula 1. Sim, não, eu gosto, mas independente se tem brasileiro ou não, eu gosto do esporte Fórmula 1. Se tiver brasileiro, melhor ainda, né? Agora tem o Gabriel Bortoleto, né? Mas, independente se tiver brasileiro ou não, todo domingo eu assisto. Legal. Nem que eu tenha que virar a madrugada para assistir, eu assisto, porque eu gosto do esporte Fórmula 1. Ah, bacana, porque eu sou um pouco diferente, eu acabei abandonando mesmo, então eu fiquei meio por fora. Tanto é que no filme, ele meio que traz nessa questão que o Sonny Reyes participou da época do Senna, do Prost, fizeram uma ótima referência pro Senna, que, claro, né? Tanto que o próprio Brad Pitt fez uma entrevista, viu? Ele Na verdade... que... In our story, we would have been on the track as former drivers at the same time as Senna. Of course, I mean, he's the bar, he's the pinnacle. Considered one of the greatest of all time. And you watch that Monaco lap of his, it's still like, it brings chills. So yes, we're paying respect to these greats, and it's wonderful to hear your response because F1 is so revered in Brazil. It means so much there, and it's produced the greatest driver, you know, certainly one of the greatest drivers, if not the greatest driver of all time. And you know that in Ruben's office, the car behind, yes, in the crystal, that's Ayrton Senna's. Yes. Yeah. And by the way, I got to sit in his the last title. I sat in this car. No way. Yeah, it's shocking. No way. It's shocking compared to the cars now. Wow. Because one, your knees forward are in front of the suspension. So you take any head-on collision, there's just no protection. They're sitting in this little tube. Not only that, it feels so exposed because
your shoulders are out. You're sitting out of the car. And to think that he was able to do this, and he's driving stick on the floor till 92. 93 was the first paddle shift, I think, when he was his last championship. He would have to double. He'd be riding the gas and the clutch with his right foot and brake with the left and then shifting on the floor. I mean, it's staggering. Na verdade, aquele acidente do Reis, né? Do Brad Pitt que acontece, aquele foi um acidente real. Aquilo aconteceu mesmo. Então. Aquilo aconteceu mesmo, né? Mas o filme, como tu falou, presta várias homenagens. Isso eu achei muito legal. Sim. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, Alan. Um dos produtores do filme é o Lewis Hamilton. O cara é multicampeão. Tá no filme. Ele aparece, no final e tal, né? Mas ele é um dos produtores do filme. Então o que é que acontece? Na verdade, eu fiquei com medo desse filme. Sim. Pelo fato do Lewis Hamilton ser produtor. Por quê? O Lewis Hamilton, na vida real, ele é cheiroso, é lacrador, mas a gente tem que separar, a gente tem que aprender a separar pessoa do profissional. Sim. Ele, como pessoa, ele é um lacrador incrível, mas como profissional, como piloto, ele é um cara, tanto que é multicampeão. Isso aí que você falou, vou trazer aqui o Rei Louco, que até ele foi citado no meu vídeo que saiu recente da review da Riri Williams, o Inominado. Os 3 primeiros episódios. E ele comentou uma questão, lembra quando tava dando toda a treta, ele fala, vocês não sabem, desculpa contar, mas a gente sabe que boa parte de muitos filmes bons, né, considerados bons filmes, são diretores, produtores, lacradores. Até aí, eu não tenho problema qual é o seu viés político. A questão é se a pessoa sabe, na hora de chegar para trabalhar, ela sabe deixar o viés político dela para trás, na porta, e sabe, de fato, entregar aquilo que o público em massa quer assistir. Quer se desligar do mundo e assistir um negócio bacana. Então, e foi o que o Lewis Hamilton fez. Apesar de ele ser lacrador, na parte de produção do filme, ele foi extremamente profissional. Porque o filme, assim, vamos lá. A pessoa que vai assistir, na minha opinião, esse filme foi feito principalmente para atrair até o público para assistir Fórmula 1. Sim. Porque o pessoal assistindo o filme vai ficar interessado em assistir. Porque tem toda a parte dos boxes, a estratégia, né? Pneu duro, pneu macio, pneu médio, tal, que isso acontece em corrida. A estratégia é muito importante. Claro, vamos lá. Muitas coisas no filme de estratégia ali é coisa que não acontece. Sim, tem algumas coisas que são para deixar mais dinâmico o filme. Exatamente. Tipo, tem uma hora que o Brad Pitt ele roda o carro e continua a correr. Isso não acontece. Quando tu roda um carro de Fórmula 1, o pneu ele lixa de um jeito que o pneu fica quadrado. Então, aconteceu uma rodada, tu volta direto pro box e troca pneu. E no filme não. O filme ele continua a correr, a rodar, aquela coisa. Mas isso é para não tirar a emoção do filme. Sim, mas olha que legal isso que você falou, Cinquentão. Por exemplo, a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente assiste filmes relacionados a fatos reais, eles sempre dão umas modificadas, muitas vezes modificadas boas, muitas vezes muito puxada para alguma coisa que não fica bom. Por exemplo, a série do Ayrton Senna da Netflix. Tem coisas boas? Tem, mas tem muita coisa que puxa muito, por exemplo, pra Xuxa, e menos pra uma Adriana Galisteu. Mas se a gente entender o backstage, o que acontece, a família mais próxima da Angélica, da Xuxa, a Xuxa ainda tá viva, ele não tá. Então tem tudo, não sei se por questões de mamar um saquinho aqui e ali, mas o filme em si, com a pequena homenagem, 2-3 minutos que foi citado no momento no show, logo no início de abertura, e depois o próprio Brad Pitt ele cita também, já são grandiosas, até chega melhor que a própria série, que eu gosto. Cara, sim, porque eles homenageiam em palavras, claro, né? E algumas cenas, mas Ayrton Senna, Alan Prost, que foram os grandes corredores da época, né, dos anos 90, que no caso, para a história do Brad Pitt, ele correu nos anos 90. Até a morte do Senna, né, 94. Então, ele correu nesse espaço de tempo. Quando ele teve daí o acidente, final dos 80 e até quase a metade dos 90. Então, ele correu nesse período, né? Sim. Então, o filme é muito bem amarrado, o roteiro é muito bom.
o roteiro é legal, sabe? Isso, Porque o muito roteiro te traz o quê? Te traz o mundo da Fórmula 1, aí te traz o quê? Aprender a trabalhar em equipe. Ele mostra isso, de tu trabalhar em equipe. O que é trabalhar em equipe, né? As pessoas não ser individualistas. No caso, Sim. como era o corredor principal, né? Que era agora eu esqueci o nome dele, que era o corredor principal. Acho que eu tenho aqui o nome, Era- pode ir falando. Eu esqueci o nome dele. É Joshua Que era- Pierce. Eu não sei se ele Pierce. foi um Joshua personagem Pierce. criado Não. ou ele existiu Foi mesmo? criado. Foi criado. Eu nunca ouvi Ele falar foi em criado. Joshua Pierce. Não, é Pode porque, ser por isso que eu existido, falo mas que quando a gente talvez assiste, tenha eu sido tenho vontade de pesquisar para saber se, por exemplo, esse filme que a gente assiste, ele acontece no período de 2023. Então, Sim. eu até para aqueles que conhecem, assistem ainda a Fórmula 1, eu até ia perguntar pro marido da minha prima, que ele já foi numa corrida, ele coleciona, ele tem livro, ele tem jogo, enfim. Eu queria até entender essas coisas que você falou, relação de pneu, coisas, porque a gente consegue ser mais... Aonde que eles erraram? Porque a gente fica meio perdido nessa questão, né? Será que eles seguiram, por exemplo, o amigo dele? Você viu que tem a menina que o Brad Pitt ele acaba se relacionando, que ela trabalha dentro da equipe. Ela foi... Ela é uma engenheira, ela é engenheira aerodinâmica. Sim. Porque dentro da equipe existe esse cargo. De Não, engenheiro sim. do engenheiro que é o cara que fabrica o carro, né? E assim, aí tem aquela coisa, mas aí ser uma mulher não foi lacração? Não, porque dentro do filme ela tem um background. Ela veio da parte de aviação. Ela trabalhava em aviação, ela trabalhava com aerodinâmica de avião. E aí o dono da equipe vai lá e traz ela para trabalhar junto com eles. Então, ela tem um background. Eu nem olho, né, como uma questão de lacração a parte dela, eu gostei dela. A minha questão, dúvida mesmo é se ela existe de fato na vida real, como tem o Brad Pitt, o Sonny Reyes, que existe. Não, existe. Porque, por exemplo, se você pegar um vídeo na época que saiu o filme, que também é um filme do caramba, que é o Gran Turismo. Você assistiu? Não vi. Assistam, ótimo filme, maravilhoso. Só que daí o Wagner fez um vídeo, tá na Liga Nerdola, ele conseguiu encontrar a lacração no filme, porque assim, colocaram que uma das ganhadoras ali, que estavam concorrendo, os melhores jogadores ali, que a Gran Turismo permitiu, né, para poder participar ali, eram mulheres. Na vida real não tinha mulheres. Aí você fala assim, aí tem o primeiro isso, jogador, né? Não era o primeiro jogador, era mas o segundo. Assim, em equipe de Fórmula 1 existem mulheres, existem até team principal. Team principal o que é? É o chefe de equipe. E até na própria Williams, agora não, mas até o ano passado, o ano retrasado, era uma team principal, era uma chefe de equipe, uma mulher. Não tem nada a ver, tranquilo. Desde que ela tenha competência. É aquela coisa, desde que tenha competência, vai estar lá. Não, mas então, não. Mas eu, assim... E assim... Vai falar. Não, eu tô dizendo... E o filme tem as suas derrapadas, para quem assiste Fórmula 1, no meu caso, que assiste Fórmula 1, que é aficionado por Fórmula 1, tem as derrapadas, mas tu engole as derrapadas porque é legal. Sim. Porque ficou, tipo, aqueles jogos para dar aquelas batidinhas, né? Aquelas batidinhas para quebrar e tal. Dando spoiler do filme, tá? Se você não foi assistir ainda, assista. Mas é coisinha que não vai atrapalhar a sua experiência, tá? Sim. Tem uma parte que eles fazem esse jogo de equipe, né? A estratégia de o Race começar a dar umas batidinhas para poder atrasar o pelotão. Sim. Isso não existe, sabe por quê? Porque se um piloto fizer isso, ele é penalizado. Ele é penalizado. Eles citam também. Eu até, ele que, pode receber uma bandeira preta. Assim, a ideia que eles fizeram no filme eu achei legal. É nesse legal, momento que eu me questiono até onde é real e aonde que eles inventaram para fazer mais, para ficar mais envolvido, o pessoal ficar mais envolvido na história. Sim. Porque aí eu fiquei pensando, faria até sentido na questão, por exemplo, se a gente pegar a série da Netflix, por mais que ela tenha os seus problemas do Ayrton Senna, e também esse filme, se vocês assistirem os dois e comparar, tem a questão que o próprio Ayrton Senna, que eu acredito que faz sentido, quando você entra num grupo, ele entrou ali que ele tem umas desvantagens enquanto a uma McLaren, enquanto a uma Ferrari, porque eles têm lá uma tecnologia maior, mais dinheiro, então o seu carro, de certa forma, tem umas desvantagens.
E daí e isso é citado tanto na parte do Senna na série dele e aqui também. O que podemos fazer para ganharmos vantagens com o que nós temos? Então ele utiliza desse meio que o Cinquentão falou aí para poder ganhar algumas vantagens, que é a única forma que eles tinham, porque o carro não ajuda, né? O que acontece? Durante o ano, um carro pode receber atualização. Ele pode receber atualização. Atualização em motor, atualização aerodinâmica. Ele pode receber uma atualização para ficar mais rápido, né? Então, o que o Sonny Hayes faz? Nosso carro é inferior. Nosso carro não é tão rápido. Então, vamos ser rápidos nas curvas. Porque na Fórmula 1, às vezes o cara acha que a velocidade final de reta que vale mais. Não. Muitas vezes o que vale mais é a velocidade em curva. Tanto que ele recebe aquela atualizaçãozinha, que é aquela asinha, né? Aerodinâmica que ele recebe na lateral, que faz com que o carro fique mais grudado nas curvas. E aí foi onde eles conseguiram a vantagem. E aí mais o jogo de estratégia do Sonny Hayes juntou tudo, porque o que acontece? Era uma equipe pequena. Isso acontece, na verdade, na Fórmula 1. Quando é uma equipe muito pequena, se tu não marcar pelo menos um ponto, porque cada um ponto na Fórmula 1 vale muita grana. Sim. Não é só o campeonato que vale grana. Até a tua posição, que tu termina no campeonato, vale muito dinheiro. Sim, ele menciona isso, né? Ele não fala sobre dinheiro, mas ele fala que eles estão preocupados porque eles só têm derrotas, eles precisam de umas vitórias. Não, né? mas tem a parte do dinheiro, porque o próprio Javier Bardem, que é o dono da equipe, maravilhoso, tá nesse filme. Ator. Os dois, só acho que ator que eu conheço é o Brad Pitt e o Bardem. O Javier Bardem e o Bardem. O que acontece? Como a equipe tá perdendo muito, se eles não conseguirem até o final do ano ganhar alguma coisa ou marcarem pontos, a equipe vai ser vendida. E o Javier Bardem não quer vender a equipe dele, mas ele quebra. Porque ele vai quebrar, porque ele é uma equipe pequena. Então, com os pontos que eles vão acumulando durante o campeonato, no final do ano, a equipe recebe uma grana. E a equipe consegue se manter por mais um ano. Porque não é só patrocinador. Porque a própria Fórmula 1 em si, né? A própria Fórmula 1 em si, ela paga as equipes. Quando tu faz 1 ponto, 2 pontos, 10 pontos. E aí existe aquela coisa. E aquela coisa, os patrocinadores em si, olhando tudo que a gente já conhece aí das próprias séries, para quem é meio leigo do universo de Fórmula 1, mas os patrocinadores mesmos, ele acontecem quando ele nota que você, mesmo com situações adversas, precárias, do grupo que você tá, o carro não é tão bom e tal, e mesmo assim você conseguiu se superar e conseguir uma posição boa, é aí que você brilha e chama a atenção dos caras para os caras irem atrás de você e te chamarem. A gente viu isso na série do Senna, da Netflix. A gente viu aqui também os caras aqui se interessando pelo Reis, porque foi o Reis chegar que as coisas começaram a mudar, melhorar. Por mais que ele tinha um jeito meio atípico, né, um pouco diferente dos outros, mas ele era meio um lobo solitário, né? Ele era meio um lobo solitário. Tanto que ele estava correndo em outras categorias. Estava correndo em turismo. Assim, explica, né? A gente não vai dar tanto spoiler aqui pra vocês, porque assim, pra quem não assistiu, tá aí um filme ótimo, maravilhoso pra assistir, que é o Fórmula 1. Tão bom quanto os últimos desse mês passado aí, Lilo Stitch, Missão Impossível. Missão Impossível, por exemplo. Missão Impossível, ele tem. Você assistiu o novo Missão Impossível? Não, ainda não. Ele tem um problema lá. Mas mesmo assim, da mesma forma que o Simão falou do Fórmula 1, ele pode ter algum problema, mas ainda é como um todo, um filme como um todo, como em relação a diálogo, a cenas, a emoção, cara, vai gostoso, suave, você nem sente. E lembrando, né, Alan, lembrando que o diretor é o mesmo diretor de Top Gun Maverick, é o diretor de Fórmula 1. Ó, vou falar uma coisa, o filme é tão bom, tão nóxico, que não me surpreenderia, porque esse filme é um top, como é o próprio diretor do Top Gun Maverick, esse aqui é como se fosse um avião com rodas. Com rodas. É assim, Daqui a pouco não me surpreenderia de ver um portal de notícia, não irei dizer nomes, Folha de São Paulo, que colocar assim, Fórmula 1, carros que evocam pênis. Eu não duvido.
Não duvido. Não duvido. Não, e detalhe, se eu não me engano, é o diretor e tem uma grande parte da galera que trabalhou em Top Gun Maverick estão trabalhando em Fórmula 1. Trabalharam em Fórmula 1 também. Então, assim, é coisa de primeira. É coisa de primeira, cara. E assim, não pode dizer que esse filme não tem diversidade, porque tem negro, tem mulher na equipe, só não tem o Yagi, mas mesmo assim, não precisa ter tudo da mesma forma que tem os checks que os caras pedem, mas vai ter a oportunidade de colocar isso. Mas aqui o filme em si, gente, ele é bom, ele tem um ótimo pace, ele tem diálogos bons. É o Brad Pitt, cara. O Brad Pitt, o cara, ele não. Assim, ele o Alan, né? não sei se tu notou. Na verdade, o roteiro é até um roteiro bem simples. Não é um roteiro mirabolante. É um roteiro simples. Mas ele é bem feito. É aquele, como a gente fala, é o arroz com feijão temperado. Arroz com feijão bem temperado. Então, assim, o filme é bom. Ah, mas o filme tem 2h30. Você não sente o tempo passar. Não sente. Você assistiria até mais, na verdade. Nossa, assim, ó, e vou falar, rapidão. Eu acho que o pessoal até deve achar... É porque assim, até nos defendendo aqui, né? Porque as pessoas tendem a falar muito aí na internet sobre os nerdolas que, vocês não gostam de nada. Só que quando a gente gosta, parece que a gente é dado. Não é que é dado. Ou talvez está em falta, né? Um bom feijão com arroz, um bom produto de qualidade tá em falta. E quando vem, a gente fica feliz. Eu fiquei feliz, é um filme bom. Nesses últimos meses, que eu falei, por mais que cada filme ilicite, como Treinar Seu Dragão, e cada um ache algum defeito, algum problema, mas ainda assim, são bons comparados ao rio de merda que a gente veio recebendo. Tá? Então, esse aqui é um ótimo filme que vale a pena assistir no cinema. Vale muito. Não, e até existem coisas que acontecem no filme que é totalmente inverso à agenda. Tipo assim, uma pequena coisinha, né? O rapaz que é o piloto principal da equipe, que é um negro, ele trata mal uma mulher. E o Reis, vai lá, o Brad Pitt, trata bem ela. Defende, exatamente. Tu sabes de quem eu tô... Eu não vou dar spoiler, mas tu sabe de quem eu tô falando, né? Sim. Tu sabe, né? Sim, tu sabe. Sei. E aí, pelo fato dela ser... E depois, pelo fato dela ser bem tratada, ela muda a postura dela. Ela começa a crescer na equipe. Sabe o que eu tô falando, né? Mas assim, são mudanças. Não, mas é uma coisa... Mas é uma coisa totalmente... É uma coisa totalmente fora da agenda. Porque na agenda seria o quê? O homem branco maltratando a mulher. Mas não. É um homem negro, que é o acontece. Mas isso que eu sempre falo, independente. Exatamente. Não é ser branco, não é ser negro, não é ser criança, não é ser jovem, não é ser Yagi. Tem gente ruim em todo tipo de bolha, em todo tipo de sociedade. Todo mundo é ruim, não pode, só eles são ruins. Não, isso não existe. E é legal que, com isso, óbvio que nem ele falou, a evolução dela, por mais seja pequena, mas são dado ao momento que faz ter essa evolução. Você se olhar, você ver, você tentar melhorar, você receber um feedback construtivo bom da pessoa, você receber... Em vez de só receber paulada, vai em frente, melhora, vai que você vai melhorar e tal. E detalhe, cara, e tem uma coisa... Eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem uma coisa, eu não sei se isso que é a minha vontade de pesquisar e ir a fundo e conhecer de fato o Sonny Reis da vida real, pra ver se ele realmente é assim. Mas quando ele entrou, ele já tava tendo algum problema com o piloto amigo dele. Eu acho que isso aí era normal. Tanto que a gente vê que o Senna também correu lá com o Prost e tinha problema, era a mesma equipe. Então, ele tinha problema, e o legal é que o personagem, o outro corredor, começou a reclamar, ter alguns... Eu não vou acabar dando spoiler, não posso falar. É que ele começou a ficar felizinho, sendo que ele nem tinha ganhado dele. Eu achei legal, eu falei assim, você tá feliz por quê? Você nem ganhou, porra. Por que você ficou feliz? Você nem ganhou, esse time tá ruim. Vai ficar, vai... Mas por quê? Aí a gente vê a evolução do ser humano de uma pessoa jovem, uma pessoa adulta. Ele ainda tá lá brilhando, bonitinho, na frente das câmeras. O Sonny Reis não tá pensando nisso. Ele tá querendo saber como que ele faz pra melhorar de fato. Ele não tá nem aí pra imprensa. Não, mas qual é a pegada do Sonny Reis?
Ele quer ajudar a equipe. É o trabalho de equipe. Enquanto que o Pierce, não. O Pierce, ele pensa nele. Ele não pensa na equipe. Ele pensa nele. A equipe tá mal? Se lasque. Daqui a pouco arruma outro contrato. E o Sony, não. O Sony, tanto que o dono da equipe é amigo dele. Corria junto com ele. Sim. Trouxe ele Também pra fiquei ajudar curioso ele. pra saber se tinha também. Fiquei curioso também. Pra ajudar. Trouxe ele pra ajudar a ele a levantar a equipe. Então é isso que o Sony Reis quer fazer. E esse é que é legal. É ver o trabalho de equipe. De todo mundo. Tanto o pessoal do boxe, quanto o pessoal da engenharia, quanto o próprio piloto. Então, cara, o filme é maravilhoso. Eu gostei, valeu a pena. E assim, é aquela. Eu amei o filme. O que o Cinquentão falou, quando fazem esses tipos de produções voltados a algum tipo de esporte, alguma coisa, por exemplo, a gente teve o Gambito da Rainha, a gente tem agora esse filme. Muitas vezes eles trazem, teve Karate Kid não, né? Mas tem esses filmes assim, que se bem trabalhados, traz um público e a gente consegue até notar depois de um tempo de teve uma procura alta das pessoas querendo jogar xadrez, que é o que aconteceu com o Gambito da Rainha, pessoal procurando karatê por causa da série, por causa do filme. Não duvido que talvez pessoas procurariam mais negócio de Fórmula 1, ou participar, ou consumir, ou enfim, da mesma coisa que não duvido que aconteceu, a mesma coisa com Top Gun Maverick. Então é assim, e faz. Isso aí é o trabalho da cultura. Isso que é legal. Se bem feito, né? O pessoal, né, traz o público. E uma coisa nela, além de tudo, a trilha sonora desse filme. Sim. Puta que me pariu. Tem. Que trilha sonora maravilhosa. Tem algumas músicas clássicas também, né, que toca quando ele tá entrando em um cara. Eu não lembro qual música lá, que acho que não sei se é do Queen também que teve, eu não lembro. Teve umas músicas conhecidas. Pra mim, a primeira que já matou é a primeira cena que aparece o Ivan Reis. O Sony Reis. Primeira cena. Toca aquele rockão, ali pra mim já me ganha. É o John Williams, não, a trilha sonora, esqueci. Não sei, tem que dar uma olhada. Mas se a gente procurar no Spotify, o pessoal deve encontrar. Eu acho que é Hans Zimmer. Cara, a trilha sonora, e aí como tu perguntasse a nota pra mim, pena que só pode ir até 10, é 10. É 10 e 10. Eu poderia ver esse filme 2, 3 vezes seguida. Assistiria de novo. Coisa, como eu falei, são 2h30, passa assim, ó, rapidão. Filme ótimo, gente. Assim, vão sem erro, sem dúvida. Esse é o filme que você pode gastar seu dinheiro, seu suado dinheiro, que você vai sentir que foi gasto e investido com gosto, tá? Porque é um filme ótimo. Nota 10 de nós dois aqui. Acredito que tanto o pessoal que vocês fizeram collab lá, o Tony Welves, a Debs, o Omar também assistiu? Ou o Mário, eu não lembro. Foi o Barba, meu amigo Gustavo Barba, foi a Deb e foi o Tony e agora esqueci quem foi outro. Acho que foi o namoro. E é assim, gente. Nada. Entramos em acordo aqui, todo mundo gostou porque, de fato, é de qualidade. Posso até dizer que é absoluto cinema. Absoluto cinema. Esse é cinema. Agora nos veremos na próximo review do canal, que será Superman. Superman. Então é isso. Cinquentão, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o filme? Cara, eu só digo assim, ó, é um dinheiro bem gasto. Pague o ingresso, você vai ser feliz. Aproveite, você vai se divertir muito. Mesmo você gostando ou não sendo chegado à Fórmula 1. Dona Onça foi assistir, Dona Onça não é ligada à Fórmula 1 como eu. E ela adorou o filme. Ela amou o filme. Eu quis levar a Dona Zelda, só que como ela chega tarde, ela nem chegou ainda. E eu queria levar ela não quis. Mas eu tinha certeza, se ela fosse, ela ia gostar. Até porque, primeiro, quer ou não, vamos ser sinceros, eu posso até eu me sentir bonito. Mas eu sou homem, mas o Brad Pitt, Tom Cruise, os caras são boa pinta. Os caras mesmo quase velhos. Rapaz, o cara com 60 anos, porra, o bicho tá trincado, não, no shape. Se eu fosse mulher, eu pegava. Eu vi assim, uma hora eu vi a Dona Onça dando uma babada. Eu não sei porquê, entendeu? Eu nem quis perguntar, pra não passar vergonha. Então, foi isso aí.
Impressionante, impressionante. Muita testosterona, preparem aí matérias na Folha de São Paulo, como eu disse, que logo, logo vem Fórmula 1, carros que evocam pênis, certeza. Não duvido, não duvido. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa review. Pouquíssimo spoiler, já podendo te ajudar, te dar aquela indicação marota de qualidade vindo aqui do canal Geek Raiz, com parceria do Cinquentão Geek. Muito obrigado. Se inscreva no canal do Cinquentão. Se inscreva no meu canal, estou quase batendo 10k. Gostaria que esse fosse um presente de qualidade de vocês para mim, porque meu aniversário é dia 14, depois o Superman. Se eu batesse 10k, olha, presentão, delícia. Ó, presentão. Maravilhoso. E é isso, gente. Fica com Deus, Cinquentão, muito obrigado. Você possa voltar novamente aqui para fazermos mais collabs aqui, pessoal. Valeu, Alan. Obrigado, pessoal do Geek Raiz. Um beijo pra vocês. Um abraço. Inscreva-se lá no canal também e tal. Quem sabe eu ganho um presente de chegar a 3K. Faltam só menos de 100 pessoas. Aliás, 100 pessoas. 100 e pouquinho. Quem sabe eu chego a 3K. Obrigado. E, galera, claro, inscreva-se no canal. Deixa o like aí. Bota, se tiver o hypar, dá um hypar pro Alan e pra cima. Fechou? Acelera, acelera. Vamos fazer trocadilho igual a Fórmula 1. Acelera, acelera. Não tem volta, não tem volta. Vai. Um abraço, galera. Fica com Deus. Tchau. There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us?